Olá, olá, 5 de maio de 2021, confira as principais notícias desta quarta-feira. Ministério Público Estadual quer que prefeituras cobrem comprovação de comorbidades para vacinação da Covid-19. Governo Federal confirma antecipação do pagamento do abono anual para aposentados e pensionistas. No quadro Questão de Ordem, as alternativas para evitar a judicialização em tempos de pandemia. Batucando Esperança. O Bom Dia mostra a história de um projeto que tem promovido inclusão social e transformado vidas por meio do ensino da música. E veja ainda os gols dos brasileiros na Libertadores da América. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Ah, que bom saber que você começou o dia com a gente aqui na TV Difusora. Em nome de toda a nossa equipe, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado por essa audiência que só cresce em todo o Maranhão. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto aqui no SBT. Você ligado na Difusora nessa manhã de quarta-feira, o dia está começando e que bom que você está tomando o café da manhã com as principais notícias do dia, né? Vamos juntos, essa equipe que chega na madrugada aqui para fazer esse que é o mais tradicional telejornal da TV do estado do Maranhão, o que mais tempo está no ar, inclusive. Vem conosco, vem com a gente aqui, vamos juntos na TV Difusora com muita informação. E a gente começa o programa atualizando os dados da Covid em todo o estado. É o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, é esse aqui, ó. Boletim epidemiológico que aponta 268.997 casos até agora em relação à Covid-19. Desses casos, 241.026 recuperados e a gente tem o número de casos ativos aí em 20.568. Esse número é preocupante, passa dos 20 mil, portanto, a gente precisa baixar esse número aqui. As pessoas que estão no leito de UTI, que estão em casa, que estão nas enfermarias, elas estão aqui nesse total de 20.568, é um número muito alto ainda. O número de óbitos a gente sempre lamenta, 7.403, e nas últimas 24 horas foram registrados 178 novos casos em São Luís, em Imperatriz 51 e nas demais regiões 752 são os números da pandemia aqui no estado do Maranhão e a gente sempre atualiza para você ligado aqui no Bom Dia. A gente agora confere o número de vacinados. Hoje, inclusive, tem distribuição de novas vacinas aqui no Maranhão, hein? A gente acompanha aqui na tela 1.319.453 doses entre D1 e D2 foram aplicadas aqui no Maranhão. Em São Luís, 257.026 doses. Esses números foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís também. A gente acompanha agora como é que está a ocupação de leitos de UTI na capital e no interior, na rede estadual de saúde. Olha só, vamos dar uma olhada? Em São Luís, 271 leitos, 240 deles estão ocupados, 31 livres. A taxa de ocupação hoje é de 88,56%. A gente está de olho também nessa taxa de ocupação na cidade de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado. Olha os números na tela. De 72 leitos, 45 ocupados, 27 livres. A taxa de ocupação é de 62,50%. Agora a gente mostra para você como é que está a situação nas demais regiões do estado em relação à ocupação de UTI. 243 leitos, 140 ocupados, 103 livres, a taxa é de 57,61%. Ou seja, o alerta continua ligado, a gente precisa tomar todas aquelas medidas que a gente já sabe, né? Mas precisamos praticar aí o distanciamento social, o uso do álcool gel, o uso de máscara, só sair em caso de extrema necessidade, evitar aí juntar muitas pessoas no mesmo local, a tal da aglomeração. Medidas que continuam valendo, a gente precisa ter cuidado, estamos ainda em tempo de pandemia. Olha, o Ministério Público Estadual quer que os municípios cobrem a comprovação das comorbidades para vacinação contra a Covid-19. Você sabe que esse público entrou aí na prioridade. E o principal agora é ficar de olho, para que pessoas não venham chamar o que a gente chama comumente de furar a fila, né? Tomar vacina na frente de quem precisa, de quem realmente está aí em relação a essa prioridade na frente. A recomendação vale para todo o estado do Maranhão. Por isso, o Eduardo Bueno tem mais detalhes para nós. É uma notícia que interessa, é claro, a todo o estado. Bom dia, Bueno. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você. Boa quarta-feira para todo mundo. Essa recomendação foi emitida pelo Ministério Público justamente para evitar que as pessoas utilizem, por exemplo, documentação falsa para serem imunizadas. Lembrando que da vacina da Pfizer, que recentemente chegou
a capital começou a ser aplicada ontem, existem um grupo prioritário, pessoas prioritárias, melhor dizendo, que devem ser vacinadas com esse imunizante, como, por exemplo, síndrome de Down, pessoas que têm doença renal crônica, mulheres que recentemente deram à luz, também mulheres grávidas, pessoas com 55 e 59 anos que tenham comorbidades, pessoas com deficiência permanente que estejam no BPC, que é o programa de benefício continuado, o programa de prestação continuada, que são aposentadas pelo INSS entre 55 e 59 anos. Então, por isso o Ministério Público fez essa recomendação. Além disso também, Adalberto, o MP quer saber dos gestores por que houve casos, então, de pessoas que foram vacinadas com doses diferentes, já que não existe nenhuma comprovação que a combinação de 2 fabricantes diferentes possa ter alguma eficácia contra a Covid. Aqui no estado foram cerca de 24 casos notificados, então por isso o Ministério Público também requereu e também está informando aí os promotores de cada município, de cada promotoria, para que eles possam solicitar aos gestores municipais informações sobre essa documentação exigida para a vacina da Pfizer, quanto também informações de que se houve algum caso de pessoa que recebeu vacinas trocadas. Ontem foi o dia, então, aqui na capital de vacinação de pessoas com síndrome de Down. A gente vai assistir agora na reportagem. O novo grupo prioritário para a imunização abrangeu os portadores da síndrome de Down, mas também aquelas pessoas com algum tipo de comorbidade. Gestantes e puérperas, aquelas mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias e que também têm comorbidade, podem se vacinar em qualquer faixa etária. Para as outras pessoas com algum tipo de comorbidade, o público atendido está na faixa etária de 55 a 59 anos de idade. A vacina aplicada é a Pfizer. Ela tem uma diferença de 120 dias da primeira para a segunda dose. Por questões de segurança, está sendo estipulado este intervalo. Todas as doses ficaram na capital São Luís e estão sendo destinadas a estes novos públicos que foram inseridos nesta fase da vacinação contra a Covid-19. Por isso ela ficou só nas capitais. Ela tem uma manipulação diferenciada, né? A gente não pode nem utilizá-la em drive-thru, por exemplo, então por isso ficou aqui fixo no Multicentro Sebrae, no nosso Centro Municipal de Vacinação. Então tem todas as recomendações de manipulação, de congelamento, descongelamento para utilização, inclusive período em que a gente pode utilizá-la após o descongelamento. A imunização aqui no Centro Municipal de Vacinação, instalado no Multicenter Sebrae, ficou exclusivo para esses públicos novos. Nos outros pontos de vacinação, nos 2 sistemas Drive, tanto no campus da UFMA quanto no Espaço Reserva, além do outro Centro Municipal de Vacinação, também no campus da Universidade Federal do Maranhão, ficou destinado para aquelas pessoas que devem retornar para tomar a segunda dose das vacinas. O secretário confirmou que o planejamento é refeito pensando na inclusão de novos grupos na campanha de imunização e na disponibilidade de mais doses de vacinas. Quanto mais doses vão chegando, a gente possa avançar na vacinação, chamar mais público, chamar mais gente. Essa vai ser a maneira da gente se livrar da Covid-19. Bom, Adalberto, o Plano Nacional de Operacionalização da Imunização prevê, então, que exista uma lista de pessoas pré-cadastradas que vão poder ser imunizadas. Para além disso, o CIPNI também prevê que essas pessoas que tenham algum tipo de comorbidade podem apresentar qualquer documentação, como, por exemplo, exames médicos, receitas, relatórios, prescrições, tudo no momento da imunização, mas é preciso que isso seja comprovado e que também haja fiscalização, e é isso que quer o Ministério Público. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Nosso Eduardo Bueno atualizando você ao vivo aqui no Bom Dia. A informação não para. Você ligado com a gente em todo o Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai falar de segurança com o Silvão Alves atualizando os principais assuntos para você. Tem política com o Diogo Trim também. Tem os gols da Libertadores da América já já. Confira o nosso giro de notícias. A primeira vara de execuções penais de São Luís concedeu o benefício de saída temporária de Dia das Mães para 722 apenados da região metropolitana da capital. Os internos foram autorizados a sair nesta quarta-feira, às 9 da manhã, com a obrigação de retornar às unidades prisionais até às 18 horas do dia 11 de maio. Os beneficiados também precisam seguir regras como não frequentar festas, bares e similares. Os que não comparecerem no prazo determinado pela Justiça serão considerados foragidos.
O governo do estado distribui hoje novas doses de vacinas contra a Covid-19 a municípios maranhenses. A distribuição é referente à remessa que chegou nesta segunda-feira com 173.250 doses da vacina AstraZeneca e no sábado com 11.400 doses da Coronavac. As vacinas são enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança por meio de aviões e helicópteros no Centro Tático Aéreo. Com a nova remessa, o Maranhão totaliza 1.907.370 doses recebidas. A 18ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde de São Luís ingressou na semana passada com uma ação civil pública na qual requer que a totalidade dos ônibus disponíveis na capital e nas rotas intermunicipais sejam colocados em operação. O objetivo da medida é diminuir a lotação dos coletivos e fazer cumprir as medidas de distanciamento social necessárias ao controle da propagação do novo coronavírus. O Ministério Público do Maranhão pede que a Justiça determine em medida liminar o prazo de 72 horas para que sejam adotadas as providências necessárias para garantir o controle efetivo da lotação dos ônibus com o funcionamento de todas as linhas com 100% da frota de 871 ônibus. Sobre esse caso aí, a gente está acompanhando para saber, a qualquer momento a Justiça deve se manifestar sobre o assunto e, claro, a gente vai trazer informação para você. São 7 horas e mais 11 minutos. No próximo bloco, o governo confirma a antecipação do abono anual para aposentados e pensionistas, hein? E mais, Silvão Alves vem aí destacando a prisão de um juiz em um hotel aqui na capital e a prisão de 8 pessoas em uma operação em Primeira Cruz. A gente volta já depois do intervalo, é rapidinho. São 7 horas e mais 15 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira. Olha, a polícia ainda faz buscas para encontrar o suspeito de matar uma mulher na tarde de ontem, em Pasto Lumiar, com um tiro na cabeça. O principal suspeito de assassinar Luciene dos Santos Campos é o ex-companheiro da vítima. Até agora, 19 feminicídios foram registrados no Maranhão. Esse número é quase o mesmo contabilizado entre janeiro e o começo de maio do ano passado. No ano de 2020, tivemos 21 casos. Se a gente comparar com 2019, foram 16 casos. Então, a gente pode pensar e ver que talvez a pandemia sim tenha contribuído para esse aumento, porque esse aumento começou a ocorrer a partir de 2020, né? Na tarde desta segunda-feira, mais um caso de feminicídio foi registrado na Grande São Luís. A vítima foi identificada como Luciene dos Santos Campos, de 37 anos, que foi assassinada com um tiro na cabeça, na frente do irmão dela. O disparo foi efetuado pelo ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento. Marcou um encontro, ligou marcando um encontro dizendo que pretendia pagar uma quantia em dinheiro que ele devia para ela. Ela foi até o local acompanhada do irmão, justamente porque tinha medo dele, né, para tentar se proteger. Chegando lá, ele a puxou pelo cabelo e efetuou um tiro contra a sua cabeça, a queima-roupa. O irmão ainda tentou defender a irmã, tentou intervir, mas também foi ameaçado de morte. De acordo com relatos de familiares, a vítima, em outras ocasiões, já havia sido ameaçada e até agredida fisicamente pelo ex-companheiro, o autor desse crime. Sempre que se encontrava com o autor do crime, voltava para casa machucada e dizia que tinha caído, que tinha sido um acidente. A família desconfiava, né? Ela não teve coragem de denunciar, não teve forças. Não cabe a ninguém julgar o comportamento dessa mulher e de nenhuma mulher que sofre violência, e sim ouvir, acolher, tentar estimular essa mulher a denunciar. Silvan está comigo aqui, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente viu a reportagem sobre esse caso desse feminicídio. As buscas continuam, né, durante o dia de hoje. Como é que está esse processo? Exatamente. Ele ainda não foi localizado. A polícia descobriu algumas coisas sobre o Francisco Gomes, que, por exemplo, ele se passava por policial, ele se dizia sargento da Polícia Militar, por isso ele causava medo nas pessoas, porque ele era uma pessoa violenta e andava constantemente armado. Então, para justificar esse porte de arma, ele dizia que era sargento da Polícia Militar. Inclusive, já tem ocorrência de ameaça de morte, de tentativa de homicídio, e o que a polícia quer saber agora é se os boletins que foram encontrados, registrados aí de casos de violência doméstica, se esses boletins foram registrados pela vítima, não é?
ou se já havia uma outra mulher numa relação anterior abusiva que ele também violentava, espancava. É claro que tudo isso vai ficar esclarecido aí no decorrer, no andamento do inquérito policial. Silvão, a Polícia Militar prendeu 8 pessoas suspeitas de tráfico de drogas lá em Primeira Cruz, foi isso? Essa foi uma operação feita pelo pessoal do 27º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Essas pessoas aí são todas acusadas de envolvimento com uma organização criminosa, vinham praticando inúmeros crimes, além do tráfico de drogas, eles eram acusados também da prática de outros crimes. Eles foram todos presos depois de levantamentos feitos pela polícia, droga, maconha, cocaína, armas, tudo apreendido em poder dessas pessoas aí. Elas foram levadas para Humberto de Campos para serem autuadas em flagrante. Um juiz aposentado do Rio de Janeiro foi preso pela segunda vez aqui no Maranhão, Silvão. Qual é o nome do juiz? O Jorge Jansen, ele foi aposentado compulsoriamente em 2018. Inclusive, o caso dele ganhou repercussão nacional, porque ele aparece na imagem de câmera de segurança num prédio lá em Copacabana, perseguindo um vizinho e atirando dentro do condomínio. Daí isso levou à aposentadoria dele compulsória. Semana passada, essas são as imagens que as pessoas estão vendo aí, isso aí numa pousada lá em Santo Amaro, dia 29, ele se alterou lá em Santo Amaro, agrediu o dono da pousada, insultou os policiais, e a mesma coisa, a mesma cena ele protagonizou. Essa cena foi na região dos Lençóis, na semana passada, depois ele se armou com um pedaço de pau e investiu contra o pessoal da pousada. E aí a mesma cena ele protagonizou ontem à noite no hotel aqui na região da Orla Marítima, um hotel lá na Praia de São Marcos. Os hóspedes tiveram que pedir ajuda da polícia, assim como também os funcionários. Ele partiu para a agressão, estava muito alterado, muito agitado. Coisa, né? E também a mesma coisa quando a guarnição chegou, as guarnições do 8º BPM, ele distratou, desacatou os policiais também até ser conduzido lá para a delegacia, no caso do plantão central. Lembrando que, nesse caso lá de Santo Amaro, ele foi autuado em flagrante e o delegado arbitrou uma fiança de 6 salários mínimos, né, que ele pagou e foi posto em liberdade e aí veio para cá. Tem que cuidar desse equilíbrio emocional, senão não dá, né? De novo, exatamente. Segunda vez já, só aqui. Só aqui em São Maranhão. Só no Maranhão, exato. Vou falar sobre, infelizmente, uma situação que se repete a cada dia. Olha, profissão perigo é motorista de aplicativo. Mais um sequestro de motorista, Silvão, aqui em São Luís. É verdade, exatamente. Esse caso, ainda bem, o pessoal do 6º Batalhão, viatura lá da cidade operária, estourou o cativeiro, onde o motorista ele estava amarrado e amordaçado. Isso aí é o momento em que os policiais chegam no local para soltar as amarras do motorista, estava no meio do mato, lá na vila, lá no residencial Nestor, que fica ali depois da cidade olímpica. Os 4 assaltantes foram presos, esse carro eles bateram no comércio ali na Avenida Onix, eles bateram, acabaram à frente do carro no comércio ali na Avenida Santa Efigênia. Os 4 foram presos, inclusive a mulher, que era uma espécie de isca para atrair os motoristas de aplicativo. Pode ser que esse não tenha sido o primeiro motorista que eles mantiveram como sequestrado, que sequestraram, diante de outros casos que apareceram aí com as características, inclusive dessa mulher que era quem atraía esses motoristas para o local. Eles agora aparecendo, pode ser que outros casos apareçam depois da investigação aí, né? Isso, que apareça outras vítimas aí. Eles foram todos autuados em flagrante, graças a Deus o motorista foi libertado e eles todos foram autuados em flagrante lá no plantão central lá da cidade operária. Que situação, o cidadão sai de casa para trabalhar, né, para defender ali o motorista sustento chorou, da família e passa por uma ficou situação emocionado como essa, né? quando ele foi libertado pelos policiais, porque fica aquela sensação de que ele nunca iria conseguir sair daquela situação, né? Vivo. Terrível, viu, Silvano? É verdade. Um abraço, Silvano, tudo de bom, até amanhã. Tudo de bom, até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos. Amanhã ele volta aqui no quadro de segurança do Bom Dia, Silvan Alves, são 7 horas e mais 22 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que vai chover? Vamos ver aqui? Imperatriz, hoje a previsão qual é, hein? Nossa parceria com o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da Universidade do Estado do Maranhão. Aqui são pesquisadores aqui do Maranhão. A gente tem imagens ao vivo. Nesse momento, imagens ao vivo a gente tem de... Aqui é Açailândia, né? Imagens de Açailândia a gente tem nesse instante. Temos para você. Então vamos passar para Açailândia. A gente vai dar a previsão do tempo em Açailândia. Hoje sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite também. Mínima de 23 e a máxima de 32 graus. 7 horas e 22 minutos, imagens aí você vê de Açailândia, o sol já está brilhando nessa região próspera aqui do estado do Maranhão. A gente vai agora passar para São Luís, para a capital maranhense. Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje em São Luís. Aqui na capital do estado a gente tem imagens aqui do bairro da
Camboa e a previsão para hoje em São Luís, a gente vai dizer para você agora, você que está ligado com a gente. A previsão aqui para a capital maranhense, nessa manhã de quarta-feira, é de tempo nublado. Aliás, tem esse detalhe, né? Essa previsão é praticamente para todo o estado do Maranhão. A gente vê uma situação que tem acontecido constantemente, né? Vem aquela chuva às vezes, depois 2 dias sem chuva e a temperatura sempre elevada. Hoje o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 25 e a máxima é de 31 graus. Agora sim, a gente fala de Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. A previsão do tempo para hoje, olha só, a gente já vê aqui, o tempo está nublado, né? Lá em Imperatriz, imagens em tempo real agora, a gente tem para você aqui na tela do climaalvivo.com. E em Imperatriz o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 24, máxima de 32 graus. Com essas imagens ao vivo, a gente dá um bom dia a todos aí na região tocantina, inclusive no nosso vizinho estado do Tocantins. A audiência é enorme aqui do nosso Bom Dia. Tem mais 3 cidades para você. A previsão do tempo aqui na tela para Codó, Balsas e Caxias. A gente começa com a cidade de Codó nessa manhã. A previsão para hoje em Codó, a mínima é de 24, a máxima é de 32 graus, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. 24 de mínima, 32 de máxima. A gente vai para a região sul agora, Balsas. Por lá, o predomínio é de tempo nublado, sem probabilidade de chuva, a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus na região sul do Maranhão. Região dos Cocais agora, Caxias com predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 24 e a máxima chega a 31 graus. Você ligado na TV Difusora, são 7 horas e 24 minutos, é hora do nosso quadro Questão de Ordem. Olha, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio do Fórum Nacional da Saúde, está estudando aí ações para atender a um possível aumento da judicialização nesse período pós-pandemia. Sobre o assunto a gente vai conversar agora com o advogado e professor Heraldo Moreira, que está conosco aqui no Bom Dia no quadro Questão de Ordem. Professor Heraldo, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na TV Difusora, viu? Bom dia, querido Adalberto Melo e amigos da TV Difusora, o prazer é todo meu, Adalberto. Professor, há uma expectativa realmente muito grande, a gente tem visto inclusive que para conseguir às vezes até uma vaga numa UTI, as pessoas são obrigadas a buscar realmente a justiça nesse sentido. E há essa expectativa, quer dizer, não é por acaso que o Conselho lança essas observações, faz esse alerta nesse momento, não é? Sem dúvida, Adalberto. Veja, normalmente a gente já tem uma demanda reprimida no sistema público de saúde, porque nós temos, Adalberto, um sistema único de saúde que é o único mesmo, é um dos poucos do mundo, ou talvez o único do mundo, em que há esse atendimento universal. O SUS, ele resolve tudo, desde a comida que a gente está sendo servido no restaurante, através da vigilância sanitária, seja através das campanhas de vacinação, o fornecimento de medicamentos, próteses, órteses, seja o atendimento médico hospitalar. Então, é uma gama de serviços que o SUS oferece, e num país como o nosso, em que as desigualdades sociais e a pobreza, elas são muito fortes, muito proeminentes, esse sistema ele acaba não dando conta de atender a toda essa demanda. Isso numa situação normal. Imagine você quando a gente vive uma crise sanitária sem precedentes no país, como a que a gente vive hoje com a pandemia da Covid-19. Então, a tendência, é claro, é que essa demanda ela aumente muito mais. E o que é pior, que esse que é o grande problema, a grande preocupação do CNJ. Depois que a gente conseguir superar essa crise, em algum momento a gente vai ter que superar, essa demanda ela vai estar reprimida no tocante àqueles procedimentos que seriam eletivos e que estão todos sendo suspensos por 2 razões. Primeiro, pela preocupação das pessoas em ir para uma unidade hospitalar nesse momento e acabar lá se contaminando com o coronavírus. E segundo, porque a prioridade dos hospitais, tanto públicos como privados nesse momento, é atender aos pacientes da Covid-19.
Então, aquele quadro que normalmente já é de uma demanda reprimida, após a pandemia, ele vai ficar mais agravado. E aí o que acontece? As pessoas vão brigar por uma vaga no leito, uma vaga no centro cirúrgico, uma vaga. E não tem vaga para todo mundo, né? E não tem vaga para todo mundo, né, professor? E como se costuma dizer, a justiça que tarda, falha, né? Às vezes se diz no adágio popular que a justiça tarda, mas não falha. Se já há uma demora, já há uma falha de fato, né? Mas também por conta dessa estrutura, como o senhor falou. O objetivo, então, professor, aí, além da questão do reforço, de fomentar a execução, por exemplo, das políticas da atenção básica e especializada, é, em última análise, prevenir realmente essa judicialização. O que determina esse plano de ação? Assim, quais são alguns... Nosso tempo é pequeno, mas assim, qual é o foco principal desse plano de ação, professor? O Conselho Nacional de Justiça, Adalberto, que foi um órgão relativamente recente, criado na estrutura do Poder Judiciário, e ele faz parte do Poder Judiciário, mas ele não é um órgão jurisdicional, ou seja, ele não resolve demandas da sociedade, litígios, ele planeja o Poder Judiciário. Essa é a função primordial do CNJ. Então, o Poder Judiciário, ele tem que atuar sempre em duas vertentes. Ele tem que resolver os problemas que existem, que estão postos para ele diariamente, mas ele tem que também atuar de uma forma preventiva. Como evitar que mais problemas iguais a esses aconteçam? Como atender melhor as demandas da população nessa área? E isso o CNJ tem feito, esse papel de atuar também de forma planejada e preventiva, inclusive na área da saúde, com a criação de vários órgãos de assessoramento da magistratura, para que eles tenham, de um lado, um perfil mais técnico ao tomar essas decisões, que são decisões da área médica, e os magistrados, obviamente, não são preparados para isso, e também como equacionar a questão do orçamento público, da limitação do atendimento a essas demandas, com a priorização dos casos mais urgentes. Então, dessa forma que o CNJ tem procurado atender a esse problema, Adalberto. Professor, o reforço às ações conciliatórias ele é fundamental. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A gente tem avançado nesse sentido? Temos realmente buscado essas alternativas que são interessantes para evitar a tal da judicialização, a demora, a lentidão da justiça? Com certeza. Adalberto, eu tive a oportunidade de participar de um evento em maio de 2015, ou seja, há exatamente 6 anos, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi a 2ª jornada de direito da saúde, promovida pelo CNJ. E naquela oportunidade, o então secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o médico, o professor Davi Everson Wippe, e ele trouxe um dado que é estarrecedor, que é o seguinte, Adalberto, um paciente SUS, em média, naquela oportunidade, 2015, ele custava para os cofres públicos R$ 2.500 por mês. Essa é a média do custo paciente no SUS, R$ 2.500 mês. Quando uma demanda é judicializada, esse valor é quadruplicado, ou seja, vai para R$ 10.000 mês por paciente. Isso, claro, faz com que menos pessoas sejam atendidas e a gente tenha, por conseguinte, mais gente doente e talvez até mais óbitos que poderiam ser evitados. Então, a judicialização é sempre o pior caminho, em qualquer circunstância, principalmente na área do direito sanitário. Então, para isso, medidas conciliatórias, preventivas, mediação, acordo, é sempre a melhor saída, em qualquer circunstância no judiciário. Você conhece, inclusive, esse ditado, né, Adalberto? É sempre um melhor acordo do que uma boa briga, um pior acordo do que uma boa briga. Isso, na saúde, é muito mais evidente, por causa do custo disso, e principalmente para as consequências danosas disso para a saúde e até para a vida das pessoas. Obrigado, professor Heraldo, pela participação aqui no quadro Questão de Ordem, aqui na TV Difusora, falando ao vivo para todo o Estado de um assunto tão importante. Obrigado, viu? É um privilégio para mim, um grande abraço a todos da TV Difusora e especial para você, meu querido amigo Adalberto Mello.
Heraldo Moreira, é nosso colega, inclusive, radialista, né? Advogado, professor, participando aqui do quadro Questão de Ordem, falando desse assunto tão importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, não é? Vamos em frente com o Bom Dia, você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. Daqui a pouquinho os gols do Flamengo da Libertadores da América. Ontem os brasileiros deitaram enrolados na Libertadores da América. Daqui a pouquinho a gente mostra os gols para você ligado aqui com a gente. Olha, atenção, hein? Atenção você aposentado, você pensionista. O governo federal confirmou ontem a antecipação do abono anual para segurados da Previdência. Quem tem os detalhes para nós ao vivo é o Eduardo Bueno, que está de volta. Bueno. Pois é, Adalberto, o pagamento vai ser realizado em 2 parcelas. A primeira, do 13º, né, dos aposentados e pensionistas do INSS, vai cair logo nesse mês de maio, entre 25 de maio e 8 de junho. Já a segunda parcela está prevista para os dias 24 de julho e 7 de julho, aliás, 24 de junho e 7 de julho. Então, essa previsão do governo federal é de uma injeção de 52,7 bilhões de reais na economia do país, principalmente ajudando essas pessoas que, segundo o governo federal, são idosos, pessoas aí mais pobres que recebem esse benefício. Esse decreto foi publicado ontem no Diário Oficial da União e já está em vigor. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Tá? O Eduardo Bueno confirmando, então, ontem já publicado no Diário Oficial, agora, né, oficialmente, o governo federal confirma aí a antecipação daquele abono salarial para aposentados e pensionistas. A gente vai para o intervalo rápido. No próximo bloco, destaque para a política com o Diogo Trim, falando dos bastidores. E tem o esporte também, a gente vai mostrar os gols do Flamengo e LDU pela Libertadores da América. O jogo foi ontem e olha, final de semana, vou te avisar, hein? Jogão final da Copa do Nordeste ao vivo com transmissão da equipe da difusora Ceará e Bahia. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. Já estamos de volta ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora com Bom Dia Maranhão. Que bom que você está tomando o café da manhã com as principais notícias desta quarta-feira. Olha, no próximo dia 20 de junho, a Vara da Família Imperatriz realiza o primeiro casamento comunitário online do Maranhão. Em Imperatriz, os tradicionais casamentos comunitários são realizados há muitos anos, mas por causa da pandemia, esses eventos estavam suspensos há mais de um ano. Agora, a Vara da Família local decidiu retomar o projeto e fará uma celebração especial dia 20 de junho. Será o primeiro casamento comunitário online do Maranhão. De modo que os noivos não precisarão ir ao cartório, não precisarão vir ao fórum, não haverá nenhuma forma de aglomeração, né? Então, inclusive, no dia do casamento, para você ter uma ideia, os noivos vão ficar em suas casas, os juízes nos lugares determinados, e aí eles irão abrir um link que nós vamos fornecer, e o casamento será feito por esse link. Essa edição do casamento será para 100 casais e as inscrições são pela internet, no site do Tribunal de Justiça do Maranhão ou pelas redes sociais do Fórum de Imperatriz. A inscrição vai ser do dia 3 ao dia 14 deste mês de maio. O casamento está marcado no dia 20 de junho, que vai ser um domingo, às 8h30 da manhã. Então, daqui para lá, nós vamos tentar corrigir eventuais falhas e erros, porque isso é inédito. Por causa da pandemia, essa edição do casamento comunitário aqui na cidade será totalmente diferente. Uma ação inédita promovida pelo Fórum de Justiça aqui em Imperatriz. Essa novidade para nós no casamento é uma expectativa imensa que nós estamos... É que cada dia, cada semana a gente tem uma equipe que reúne para tratar de demandas do casamento, demandas de documento, demandas de todas as situações. Quem pensou que não ia ter casamento comunitário, vai ter sim, só que online, né? A gente vai trazer, inclusive, mais informações para você ligado aqui na TV Difusora. Um abraço aos amigos em Imperatriz, acompanhando a nossa programação. A Prefeitura de Caxias editou um novo decreto que flexibiliza as medidas restritivas no município. Vamos ver na reportagem? O novo decreto, publicado neste domingo, tem validade apenas por uma semana, segue até dia 9. Diferente do decreto anterior, as medidas estão bem mais flexíveis.
O funcionamento do mercado central e supermercados é permitido com 50% de ocupação, mantendo controle na entrada. Bares, restaurantes e similares também têm permissão para funcionar, mas com atendimento até às 22 horas e com o mesmo percentual de ocupação. Apenas 4 pessoas por mesa. Segue a liberação para os estabelecimentos religiosos e academias. Está autorizado também o retorno do atendimento presencial dos órgãos vinculados à Prefeitura, com ocupação de 25%. As aulas nas escolas e instituições da rede privada seguem com permissão para continuar funcionando com 50% de ocupação. Os órgãos do Estado, como Procon, Viva Cidadão e Corém, também retornaram com atendimento presencial no shopping. A flexibilidade do novo decreto também permitiu o retorno das atividades dos cinemas. Aqui em Caxias já existe uma previsão para o retorno do funcionamento ainda esta semana, com ocupação máxima de 50%, observadas as medidas sanitárias. Tem a disponibilidade de álcool em gel, também distanciamento entre as cadeiras, tudo para proporcionar a melhor qualidade de serviço, respeitando as medidas de segurança e saúde também. Ficou suspensa apenas a autorização para a realização de eventos públicos e privados, bem como aulas presenciais nas escolas e instituições das redes estadual e municipal. Vamos juntos com o Bom Dia Maranhão até às 8 horas da manhã aqui na TV Difusora. A Assembleia Legislativa do Estado voltou a ter sessões presenciais. Pois é, todas as medidas sanitárias foram tomadas para o retorno dos deputados. Com a retomada das sessões na Assembleia de forma híbrida, os discursos voltaram em plenário. O primeiro parlamentar a ocupar a tribuna na sessão desta terça foi o deputado Roberto Costa. Ele destacou os auxílios emergenciais e programas sociais que vêm sendo desenvolvidos pelo governo do estado, muitos desses projetos aprovados na Assembleia. Nós conseguimos adquirir cestas básicas para doação para as comunidades que estão passando por grandes dificuldades no Maranhão, né? Nós estamos entregando cesta lá no município também de Buriti Bravo, vamos entregar em Alcântara, Cedral. O deputado Marco Aurélio, que também é professor, ressaltou as obras educacionais inauguradas e anunciadas recentemente. 24 obras educacionais, cada uma com o seu alcance social, cada uma com a renovação da história daquela unidade escolar. A reforma, a reconstrução, todas com o seu significado. O deputado Wellington do Curso chamou a atenção para uma denúncia grave: a suposta atuação de jagunços no povoado Riacho Grande, no município de Mirador, no interior do Maranhão. No local, segundo o parlamentar, moram 90 famílias. Estamos reformulando a denúncia para a Secretaria de Meio Ambiente, para o IBAMA, para que fiscalize. Estão desmatando, estão destruindo a vegetação sem autorização de ninguém, cometendo crime. Então a população do povoado Riacho Grande não está sozinha. No grande expediente, a pandemia voltou a ser pauta, com a votação de requerimentos e aprovação de notas de pesar solicitadas pelos parlamentares a vítimas da Covid-19. Ao final, o presidente da Assembleia demonstrou satisfação do retorno às atividades no Legislativo Estadual de forma híbrida. É razão de alegria para nós podermos retomar as sessões presenciais, que, claro, elas são muito mais vivas e muito mais produtivas, tendo em vista que os deputados estão aqui e os debates podem acontecer de forma mais efetiva do que nas sessões remotas. Colunista de política John Coutrin já está comigo aqui. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, hoje é dia de sessão na Assembleia também? Sim, Adalberto. Quarta-feira também, dia de sessão na Assembleia Legislativa, e com a volta dos trabalhos presenciais, como conforme o presidente da Casa falou ali, e alguns deputados já estão presentes, outros de forma remota também, aqueles que acham que são no grupo de risco, aqueles que acham que não é necessário estar presentes, mas participam aí de forma híbrida ali pelo sistema remoto da Assembleia Legislativa. O importante é que os trabalhos estão sendo realizados e os deputados ali apreciando projetos de lei, decretos de interesse da população do Maranhão.
João Coutrinho, vamos falar sobre uma operação da Polícia Federal que está acontecendo agora no interior do estado. O foco é em relação a recursos que foram destinados, recursos públicos, claro, nesse tempo de pandemia, não é isso? Notícia de primeira mão, Adalberto, que essa operação da Polícia Federal acontece nesse momento, né? Nas cidades de Brejo, na cidade de Santa Quitéria e Tutóia. Olha só. Então vamos lá, Brejo, Santa Quitéria e Tutóia. São 3 cidades com foco principal para a cidade de Brejo, né? O que acontece? Resumindo aqui a operação, né? A PF cumpre ali mandatos de busca e apreensão, e 7 deles. E o que acontece? Foi descoberto, né, que houve processos fraudulentos de licitação na Prefeitura Municipal de Brejo. Olha só o absurdo. Primeiro, a Prefeitura contratou uma empresa que seria de um médico, que seria de um médico lotado no gabinete do prefeito. Ou seja, um médico lotado no gabinete do prefeito venceu a licitação para fornecer o serviço. Esse já é um absurdo. Mas tem outro absurdo principal, que a empresa não tinha condições de realizar o serviço. Aí subcontratou. Aí você imagina qual empresa? A empresa, né, da secretária de saúde do município de Brejo. Subcontratou. Complicada a situação. E a empresa da secretária também não tinha condições. Parece que subcontratou outra também. Olha só, então um absurdo grande, não é? Teriam sido aí desviados do recurso da Covid ali em Brejo, algo em torno de 5.700.000 reais, né, de recursos para a Covid. Ou seja, a operação está acontecendo agora, Está acontecendo agora, nesse momento, né, a operação da Polícia Federal nessas cidades, como nós falamos, e com foco na cidade de Brejo, envolvendo esse médico, envolvendo a secretária de saúde, em processos licitatórios irregulares. O nome da Operação Desatino da Polícia Federal, né, que ocorre nesse momento. O prefeito não é alvo, né, não é citado, mas a secretária de saúde e o médico vão responder sem dúvida nenhuma por conta dessas contratações, desses serviços que não foram prestados e das subcontratações, além, claro, do vínculo tanto do médico como da secretária com a gestão, com a prefeitura municipal, né? Não deveria isso ocorrer. Então é um absurdo. Vamos acompanhar, Adalberto, os desdobramentos e como será, portanto, aí no final, uma coletiva será realizada às 10 horas hoje na sede da Polícia Federal com mais detalhes dessa operação Desatino. Tá certo, John. Vamos falar agora sobre o diálogo entre o PCdoB e o PSB. Como é que está esse namoro aí? Ontem o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, né, mais uma vez se manifestou sobre a possibilidade do governador Flávio Dino ir para o partido. O Siqueira já teve conversas com o governador Flávio lá em Brasília, várias conversas, e segundo o presidente nacional do PSB, essas conversas estão bem avançadas, né? Ele se colocou o partido mais uma vez à disposição do Flávio para ele se candidatar ao que quiser, né? Diz que é um nome bom, que tem envergadura nacional, e que inclusive até poderia ser candidato a presidente da República, se quisesse, pelo PSB. Então, o Carlos Siqueira abriu as portas do partido para o governador Flávio Dino ingressar. Importante dizer o seguinte, lembrar, Adalberto, que o presidente estadual do partido, Luciano Leitor, já tinha feito esse convite também a nível local, no âmbito local, né, para que o governador se filiasse. Tem outro detalhe importante, a questão da cláusula de barreira. A necessidade já é do outro lado também, no caso do PCdoB, né? PCdoB, então o PCdoB tem essa necessidade, tem uma discussão que seria a criação das federações partidárias, mas isso precisa ser aprovado no Congresso, né, essas chamadas federações partidárias, em que aí uniria esses partidos na legislatura, que seria tanto o PCdoB quanto o PSB. Então pode haver a questão de uma fusão também, isso está sendo discutido. O projeto principal do Flávio hoje é a candidatura ao Senado, todo mundo sabe disso, né? Já é candidato a senador. Mas quem sabe poderia ser um candidato a senador pelo PSB, né? Não está descartado isso. O próprio Carlos Siqueira diz, né, que o Flávio já é candidato a senador e poderia ser candidato também ali à Câmara Alta pelo PSB. Mas está sendo discutido, tratado, né? Tem a questão também do que o PCdoB, o grupo do governador, tem alguns candidatos a deputados federais, Adalberto, não é? Que são no grupo do governador, e quem sabe aí se concorre pelo PCdoB ou pelo PSB, isso ainda vai ser tratado no grupo do governador Flávio Dino. João, vamos falar agora, tem até um vídeo aqui de um vereador de São Luís que
faz um pronunciamento duro em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e até desrespeitoso, hein? Achei que passou um pouco do limite, extrapolou um pouco, não é? O vereador Marquinhos, vereador reeleito de São Luís, dos mais votados da capital maranhense, e ontem ele fez um discurso duro contra ministros do STF, alguns ministros do STF, especialmente o ministro Gilmar Mendes. Nós temos aqui um trecho da fala aí do vereador Marquinhos, vamos acompanhar. Que a grande maioria daqueles ministros são... A maioria deles não tem amor pela pátria, a maioria deles não estão ali como guardião da nossa Constituição, mas estão ali para fazer ativismo político e para sucumbir com a democracia do nosso país. Existe um ministro que, sinceramente, vai prestar conta com Deus e vai pagar um preço muito alto, que é esse senhor de Gilmar Mendes. E aí, Adalberto, é importante destacar o seguinte, fazer um paralelo com o caso do deputado Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira, que foi preso, está preso, né, em prisão domiciliar nesse momento, responde ao inquérito por ter também, né, ali feito ofensas ao STF, aos ministros do STF. Então, é claro que essa afirmação, né, do vereador Marquinhos, que chama os ministros do STF de vagabundos, já deve ter chegado à Corte Suprema e não se sabe quais são as medidas a serem adotadas, né? Mas o certo é que o próprio Alexandre de Moraes mandou prender um deputado federal, Daniel Silveira, e ele responde a esse inquérito, né? Inclusive na Lei de Segurança Nacional, que foi mudada ontem, né? E também pela questão antidemocrática, ali esse inquérito dos atos antidemocráticos no STF. O Marquinhos, acho que exagerou um pouco, né, nessa crítica, ele que fez um discurso defendendo o presidente Bolsonaro, criticando a esquerda, mas subiu um pouquinho do tom, foi de certa forma até ofensivo. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinha, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. A gente vira a chave rapidinho, da política agora para o esporte. O Flamengo foi ao Equador e bateu a LDU pela Libertadores da América. Vamos ver os gols? O Flamengo abriu o placar logo no início do jogo, quando o cronômetro marcava apenas 2 minutos. Everton Ribeiro avançou, passou pela marcação e acionou Gabigol. O camisa 9 invadiu a área e bateu para o fundo das redes. A vantagem rubro-negra foi ampliada com um golaço de Bruno Henrique. O LDU diminuiu Martínez Borja, que já passou pelo Flamengo, se antecipou à zaga e tocou para o fundo do gol. Os equatorianos chegaram ao empate depois de cruzamento de Arce. Amarilla aproveitou falha da marcação e fez o segundo. Na reta final do duelo, Arrascaeta foi lançado por Felipe Luiz e foi derrubado na área. Gabigol bateu e saiu para comemorar. Além de garantir os 3 pontos, o camisa 9 chegou a 16 gols pelo rubro-negro em Libertadores, igualando-se a Zico no número de gols marcados pelo Flamengo na competição. E cobrou bem de novo, né? Cobrou bem de novo e agora entra para a história do Flamengo aí com um dos maiores artilheiros da Libertadores da América também, o Gabigol. Com o resultado, o Flamengo vai a 9 pontos, enquanto o LDU se mantém com 4. Na próxima rodada, a equipe do técnico Rogério Ceni enfrenta o Unión La Calera, do Chile. O rubro-negro volta a campo sábado contra o Volta Redonda no Maracanã pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos em frente, outro brasileiro que se deu bem ontem foi o Santos, que conseguiu sua primeira vitória nessa fase da competição. Os gols da partida foram marcados por Marinho, Lucas Braga, Vinícius Malheiro, Gabriel Pirani e Kevin Matheus. Com o resultado, o Santos somou os primeiros 3 pontos no Grupo C da Libertadores, ocupando a 3ª colocação da chave. O The Strongest, que ainda não somou pontos, é o Lanterna. Na próxima terça-feira, o Santos recebe na Vila Belmiro a equipe do Boca Juniors, precisando vencer para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Quem também goleou foi o Atlético Mineiro, que em casa fez 4-0 em cima do Cerro Porteño. O Palmeiras, mais uma vez, contou com a estrela de Rony na Copa Libertadores da América. Com 2 gols do atacante, o Verdão venceu o Defensa e Justiça por 2-1 na Argentina e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O Alviverde disparou no Grupo A com 9 pontos, enquanto o rival argentino, que tinha muitos desfalques provocados pela Covid-19, estacionou nos 4 pontos em segundo lugar. Hoje, o São Paulo enfrenta o Racing da Argentina e o Internacional recebe o Olímpia em Porto Alegre.
A gente mostra agora a história de um projeto que tem promovido inclusão social e transformação de vidas por meio do ensino da música. É o Batucando Esperança, desenvolvido aqui na capital e que tem, em meio à pandemia, tem se reinventado e buscado soluções para continuar atendendo crianças e adolescentes da região do bairro Vila Palmeira. Essa é uma pequena demonstração do que a música é capaz de fazer, principalmente na vida de crianças e adolescentes. A Renata descobriu o projeto há cerca de 1 ano e, desde então, não parou mais. A jovem aprendeu a tocar instrumentos de percussão e já começou a se aprimorar na flauta. Aí, quando cheguei aqui, eles explicaram, me ensinaram várias coisas. Não só coisas sobre a música, mas sim sobre coisas pessoais também. Eu estava na casa da minha amiga um dia, passando um dia. Aí ela falou assim, amiga, tem um projeto muito legal que eu participo. Aí eu falei, vamos lá, a gente vai conhecer. Aí eu vim. Aí depois desse dia que eu vim, estou aqui até hoje. O Instituto Batucando a Esperança existe há 4 anos. O projeto atende atualmente 79 crianças e adolescentes de 3 a 16 anos. Inicialmente, as aulas eram voltadas para os jovens da Vila Palmeira, mas a música acabou despertando o interesse de pessoas de outros bairros. Com a proposta de descobrir talentos, o Batucando a Esperança também atraiu a atenção de empresas, que se tornaram parceiras. O Pedro, por exemplo, se tornou um grande incentivador do projeto. A gente tem o Batucando Esperança como um dos principais projetos do nosso braço social, que a gente chama de Solidarité, onde a gente ajuda financeiramente e também na divulgação desses projetos sociais. A gente se orgulha de poder ajudar e também fica com o sentimento de que é tão simples fazer, né? E a gente sempre pode fazer mais. A pandemia provocada pela Covid-19 fez também o Instituto se reinventar. As aulas, que até então eram presenciais, tiveram que se adaptar ao momento que o mundo inteiro está enfrentando. Desta forma, as atividades são repassadas semanalmente aos alunos. Uma vez por semana, eles se encontram com os professores, mas seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança. Tudo para que o sonho de formar grandes músicos e cidadãos de bem continue sendo o pilar principal do Batucando a Esperança. A gente viu a necessidade de continuar, né? Mas de uma forma diferente do que a gente fazia. Nós tínhamos presencialmente as aulas, sede lotada de crianças tocando, e aí esse cenário não permite isso. Então, como a gente pensou em fazer as entregas das atividades e dos lanches, que o lanche também é uma coisa essencial dentro do Batucando, a gente fazia de casa em casa, mas devido ao grande número de crianças que nós temos esse ano, nós estamos na sede. Então, foi a forma que a gente encontrou de atingir, de alcançar a nossa máxima de alunos, né? Que bonito o projeto, né? Que vale a pena, inclusive, a gente apoiar, né? Você que está assistindo a gente agora, empresário, você que está, né, de alguma forma quer ajudar, colabore, é importante, viu? E que bom que nesse período tantos projetos, cresceram tantos projetos nessa área. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal M10. A gente vai ficando por aqui e amanhã se encontra às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.